presente consiste em nós estarmos atrás de eliminar os valores que nos dividem, até nós encontrarmos o valor que nos une. Ser crente, fazer parte de uma comunidade, basicamente, pastor Eliane, se trata disso. Em todo o tempo que eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu estou atrás de eliminar o que nos divide, até chegar ao que nos une. E é impressionante como tem gente que não entende isso. O apóstolo Paulo está falando para nós em Efésios 4, irmão, que há um só Espírito, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus. Amadurecer, muitas vezes significa isso: eu me submeter para que eu tenha o mesmo olhar que a minha igreja tem. Todos nós estamos atrás, irmãos. A vida comunitária diz respeito à busca pela unidade. Meu saudoso pastor Custódio, ele falava que tem certas coisas que você não pode orar com a igreja, porque nem todo mundo concorda. Tem certas orações comunitárias que, para elas terem realmente efeito, você tem que encontrar um grupo de 6, de 5 que realmente concorde com aquilo e orar por aquilo. Tem certas coisas, irmãos, que só funcionam quando a gente caminha para uma mesma visão. Pastor, é fácil? Claro que não, criatura, mas é isso que Cristo espera de nós. Que você abra mão um pouco da sua opinião, para poder entrar dentro do todo, para que o todo realmente faça efeito na vida da sua cidade, na sua comunidade. O nosso presente diz respeito à vida comunitária. A ocupação da maturidade, irmãos, está descrita do versículo 1 ao versículo 6. Nós estamos buscando ser um só corpo, debaixo de um só Espírito, todo mundo exercendo o mesmo chamado, tendo uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a internet veio aí para arrebentar a nossa vida, irmão. Porque para muitas pessoas eu estou aqui só figuradamente, porque o pastor deles é o Cláudio Duarte, porque o pastor no coração deles é o Luciano Subirá, porque o pastor no coração deles é o Joãozinho das Candonga, porque eles ouvem todo mundo menos o pastor da igreja deles, ouve todo mundo menos a liderança da igreja deles. Irmão, desde quando eu era garoto, irmão, eu tenho opinião sobre um monte de coisa. Você quer conversar comigo? Você descobrir o tamanho das minhas opiniões? Eu tenho opinião sobre um monte de coisa, mas uma coisa que é ali que me mantém em segurança é que eu sempre parti do princípio, irmão, de que toda opinião que eu construo é a partir da minha igreja, irmão, porque é nela que eu congrego, é ela que me abençoa, é ela que me dá proteção, irmão. Eu não posso estar aqui, irmãos, gozando das benesses pentecostais, tendo meu coração como coração de batista, de presbiteriano, irmão. Tem uns crentes que são um verdadeiro Frankenstein. O corpo deles está num lugar, a alma está em outro, e o espírito só Deus sabe onde está. Todo o nosso presente, Paulo vai dividir a salvação em 3 tempos verbais: presente, futuro e passado. Ele está falando agora sobre os tempos em que a salvação está acontecendo na nossa vida. Uma pessoa madura, ela vive levando em consideração a sua comunidade, a comunidade da qual ela faz parte.
Eu poderia até fazer, porque eu sou livre em Cristo. Mas de repente, se eu fizer, as pessoas da minha igreja não vão entender. Então, ao invés de eu causar um escândalo na minha igreja, eu não faço.